Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E são 19 horas em Natal, sendo 19 horas em Natal, nós temos o programa Estação da Luz pela nossa, como falamos anteriormente, Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E sendo domingo nós construímos mais uma ponte daqui até o Rio de Janeiro com nosso irmão Cosme e nossa irmã Silvia, que fazem parte da Congregação Espírita Francisco de Paula, que fica no bairro da Tijuca, onde viveu, e morou e desencarnou nosso irmão Bezerra de Menezes. E hoje, de volta, todo domingo, nós temos aqui a dupla carioca mais linda desse planeta. E nós estamos passando o comando agora da nossa nave para o nosso querido Cosme e a nossa querida Silvia. Muito boa noite, meu amigo. O comando está com vocês. Boa noite, Tavares. Boa noite, Silvia. Boa noite, nossos internautas, nossos ouvintes. Muito bom estar aqui novamente com esse programa, Atualidade do Pensamento Espírita, nessa Web Rádio Estação da Luz de Natal. Para todos nós, assim, uma grande satisfação, não é isso, Silvia? Com certeza, é com muita alegria que estamos de volta aqui para falar mais um pouquinho da nossa querida doutrina espírita na Web Rádio Estação da Luz, aqui do Natal. Com certeza. E hoje, Silvia, nós deixamos uma pergunta, né, que circulou durante toda a semana aí, e que nós tivemos a colaboração dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, e nós vamos falar hoje sobre o que, Silvia? Qual é a pergunta de hoje? O tema da nossa conversa de hoje é uma pergunta, na verdade, né? E é a seguinte: os espíritos influenciam as nossas vidas? Será que influenciam? Nossa! Exatamente. Com certeza, muito com pouco, certeza. mais ou menos. Com certeza. E nós que estamos iniciando esse programa, nesse dia 18 de outubro de 2020, iniciando a semana sempre com muita alegria, com muita satisfação. Primeiro de estarmos aqui todos reunidos, né, nessa rádio pela internet, e também participar a respeito de estudos sobre a nossa amada doutrina espírita. E para nós iniciarmos, como é um trabalho espírita, nós vamos começar com uma prece, não é isso, Silvia? Eu vou fazer a prece. Exatamente. E depois a nossa irmã Silvia fará a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para nós darmos sequência a esse nosso programa, com certeza. Então, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo e mestre querido, aqui nós nos encontramos, Senhor, todos nós, reunidos nessa rádio, a Web Rádio Estação da Luz de Natal, no Rio Grande do Norte, para mais uma vez estarmos refletindo, estarmos aqui aprendendo sobre a nossa amada doutrina espírita. Que possam estar aqui presentes os nossos guias, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais e os companheiros responsáveis por esse programa que fazem a coordenação dessa rádio. Abençoa a todos os nossos dirigentes, abençoa a todos os nossos ouvintes, abençoa, Senhor, também todos aqueles que acessarão essa nossa conversa, esse programa depois de gravado, e que todos possam ser esclarecidos, assim como nós, nas verdades que essa doutrina consoladora e esclarecedora, que é a doutrina dos Espíritos, nos proporciona. Senhor, fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Silvia, meu irmão. Deus, que assim seja. Pode fazer para nós Vamos agora a leitura do Evangelho. Ok. Com certeza. Caiu para nós aqui a leitura do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Iremos ler um pequeno trecho. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta paciência, que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta visada. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza,
quando é estimulada pelo interesse. Torna-se furiosa e julga suprir com violência a força que lhe falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito boa a passagem, realmente. Precisamos dessa fé. Fé Exato. que nos sustenta e que nos impulsiona a seguir adiante. Não é isso, minha irmã? Exatamente. Silvia, hoje nós temos esse tema, que é um tema que essa pergunta, né? As reflexões. Para iniciar o programa de hoje, a irmã poderia nos comentar um pouco a respeito dos seus estudos, dos seus conhecimentos a respeito do tema, para que os nossos irmãos possam acompanhar conosco essa reflexão? Não, perfeitamente, Cosme. Bom, como nós já falamos, o nosso tema de hoje é uma pergunta. Os espíritos influenciam as nossas vidas? E nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, que traz a base de toda a doutrina espírita, né, ditada pelos espíritos ao codificador Allan Kardec, nós temos no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que se intitula Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, uma pergunta de Kardec exatamente como essa. Kardec se dirige aos amigos espirituais na pergunta 459 e fala o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec perguntou, né? Ele queria saber se os espíritos influenciavam os nossos pensamentos e os nossos atos. E aí, observem exatamente o que os amigos espirituais responderam para Kardec. Eles falaram: muito mais do que imaginais. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só essa resposta, né? Então, os amigos espirituais respondem taxativamente a Kardec que os espíritos que estão à nossa volta nos influenciam muito e que nós absorvemos essa influência de uma maneira assim grandiosa mesmo. Então, eles estão a todo tempo nos influenciando. Nós nunca estamos sozinhos. Na verdade, nós sabemos que a população de espíritos, né, desencarnados é infinitamente maior que a de espíritos encarnados, uma média de 3 a 4 vezes maior o número de desencarnados por aí, né? Tanto que é isso que a gente sempre fala, que o fato de estarmos encarnados é um privilégio, né? Diante da fila tão grande de espíritos, né? De espíritos que desejam esta oportunidade. E, naturalmente, como os espíritos, né, essa multidão de espíritos, né, Paulo, se eu não me engano, dizia, né, que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. São justamente os espíritos que estão a todo tempo nos escutando, vendo o que nós fazemos, né, prestando atenção nas nossas atitudes, para ver, né, muitas vezes, se o que nós estamos falando é verdadeiramente aquilo que nós sentimos, né? Então, é como se nós estivéssemos sendo monitorados o tempo inteiro por essa nuvem de testemunhas. Então, com certeza que os espíritos influenciam demais, né, no nosso dia a dia. Então, tudo que a gente faz, que você está comentando, Silvia, significa que nós não temos segredos, né? Porque se os espíritos estão em todos os lugares, eles estão vendo tudo que a gente faz, não é isso? Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, Cosme, que no mundo material, né, de encarnado para encarnado, nós até podemos, né, disfarçar um pouquinho, falar uma coisa, fazer outra, manter uma aparência fictícia, né, do que somos, do que pensamos, para, digamos assim, os outros encarnados. Mas no mundo espiritual, eu sempre afirmo, não existe máscara, né? Exatamente. Você, para os espíritos, é exatamente o que você é. Quando você chega no plano espiritual, né, você não consegue demonstrar ser nada que você verdadeiramente não seja.
você fica absolutamente transparente. E, obviamente, que para os espíritos, né, que estão aqui nos cercando, eles sabem exatamente o que nós estamos pensando, mesmo aqueles sentimentos, aqueles pensamentos mais ocultos, eles conhecem, né? Eles sabem de tudo, não tem como esconder. E essa resposta que você está dando, Silvia, não sei se você concorda, mas ela vai de acordo com a abertura dessa segunda parte de Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, na questão 76, quando ele pergunta aos imortais o que seriam os espíritos, e eles respondem que seriam os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo corpóreo extraterrestre. Ou seja, eles estão por aí, então. Perfeito? Exatamente. Exatamente. Estão por toda parte, né? Estão por toda parte. Agora, Silvia, me diga uma coisa. Se nós pudermos refletir sobre a sua resposta, e que a gente agora colaborou com essa questão 76, quando o mestre Leonês perguntou aos benfeitores espirituais sobre a definição do que seriam os espíritos, se existem espíritos bons, se existem espíritos medianos, se existem espíritos maus, essas influências também elas vão ser da mesma forma, é isso? Com certeza. As influências serão de acordo com o espírito que estiver próximo a você, e você atrairá o espírito para perto de você de acordo também com o seu comportamento. Né? Não é que nós fiquemos à mercê, né, de um espírito, de repente, mal intencionado, que chegue e vá nos intuir a fazer isso ou aquilo. Não. Os espíritos se aproximam de nós de acordo com as nossas tendências, de acordo com os nossos interesses. Né? É a mesma coisa, né, Cosme? Quando você faz amizade, você se aproxima da pessoa com quem você se identifica. Né? Perfeito, você não se aproxima de alguém que você não tem afinidade. É a mesma coisa com os espíritos. Eles se aproximam de nós por interesse, por afinidade. Né? Perfeito. Agora, Silvia, então, a gente pode entender que a própria espiritualidade, né, que comanda toda essa cadeia de reencarnação, quem está reencarnado, quem está no plano espiritual, também tem alguma coisa que eles respeitam muito, que é o livre-arbítrio, não é isso? Então, as coisas só acontecem se tiver desejo da aproximação daquele irmão que chega perto da gente, é isso? Não, com toda certeza, né? As pessoas têm uma tendência a acreditar que elas estão como joguetes na mão dos espíritos. Isso não é correto. Né? É verdade, o pessoal pensa isso. Pensa, exatamente, isso não é correto. Por quê? O que acontece? Por mais que o espírito queira te influenciar a fazer alguma coisa, você só fará se você quiser. Você não está assim submisso ao espírito, né? Você só fará aquilo se você desejar. Eu costumo brincar muito o seguinte, que eu falo assim, eu absolutamente não bebo nada, né? Não aprecio a bebida alcoólica, então eu não bebo. Então eu falo assim, se o espírito resolvesse assim, eu vou fazer a Silvia beber, de repente, 20 chopes. Coitado, ele ia perder o tempo dele, total. Ele vai desistir. Ele vai desistir, porque realmente eu não aprecio de jeito nenhum. Então ele poderia passar um ano me dizendo para beber chopp que não ia adiantar nada. Né? Agora, se ele viesse assim, Silvia, come aquele bolo de chocolate ali que você vai gostar muito. Ele nem teria acabado de falar, eu já estaria comendo. Então você está dizendo que eles se aproximam de acordo com as necessidades que nós temos, né? Quem tem mais tendência, afinidades, necessidades. Exatamente, com as nossas afinidades, exatamente. Aquele que é mais chegado a uma bebida destilada, uma bebida com álcool, da mesma forma, esses espíritos estarão próximos a esse irmão. Exatamente. Da mesma forma, a gente pode pensar sobre a questão do sexo, sobre a questão da comida, né, o glutão, né? Sempre a questão mais, digamos assim, mais exacerbada, né? Tentando colocar para tirar essa vontade que eles têm junto àquele irmão que pensa, ou seja, que está na mesma sintonia. Então, tudo está relacionado à sintonia, é isso, Silvio? Totalmente.
Totalmente. Se você não estabelecer uma... Opa. Tem um som estranho, alguma coisa está acontecendo. Está ouvindo o som, Cosme? Estou vendo. Estou vendo bem. Na verdade, o que acontece? Se você não tiver, né? Se você não tiver uma sintonia, né, ele não vai conseguir te influenciar. Tudo está ligado realmente aos seus interesses. Tem que ser interesses comuns, né? Interesses comuns. Ou a gente sabe, em outros casos também, né? Quando é o caso da questão de um espírito, de repente, que tem alguma dívida, que você tem alguma dívida com ele de vidas passadas, ele também pode se aproximar de você no intuito, não é? No intuito de prejudicá-lo, de tirar uma desforra, alguma coisa assim. Estamos aqui recebendo boa noite da Sueli Caldas. Boa noite, Sueli. É um prazer ter você conosco aqui. Boa noite, Sueli. É companheira também, lá da casa, né? Frequentadora, não é isso? Exatamente, lá da congregação. Estudiosa, também. né? Da doutrina espírita. Muito bom. Que bom, né? A gente está encontrando, não dentro da congregação, está entendendo aqui na rádio, né? Na web rádio Estação da Luz aqui de Natal. Ô, Silvia, provavelmente os irmãos que fizeram perguntas durante a semana, eles têm muitos questionamentos sobre esse tema, porque realmente ele suscita várias informações, né? Vamos, então, começar a responder essas perguntas que chegaram durante a semana. E a gente aqui, né, Silva, faz novamente o convite para todos os irmãos fazerem o programa conosco. Durante a semana, o tema ele vai ser abordado pelo Tavares, né, e vai ser colocado para os irmãos participarem. E a Silva mesmo falou também como é o caso, Silva, que eles também podem nos dar sugestões, não é isso, Silva? Não, com certeza. Se os irmãos tiverem algum tema, né, da doutrina espírita que esteja interessando, que eles gostariam que fosse abordado no programa, podem também nos enviar as sugestões durante a semana e no domingo, na medida do possível, nós iremos abordá-lo. Se não for no domingo logo seguinte, na outra semana nós trataremos do assunto. Com certeza. Então vamos à primeira pergunta, Tavares, porque nós já temos várias aí, Tavares já está comentando aqui, né? Já tem várias perguntas que nossos irmãos estão suscitando. Vou perguntar para você e você responde, tá, Silvia? Ok. Por que e como ocorrem os processos de influência espiritual de desencarnado para encarnado? É do Gilberto, de Jardim Lola, de Natal, Rio Grande do Norte. Exatamente, Gilberto. Nós até estávamos comentando isso logo no início, né, quando estávamos fazendo a nossa primeira explanação sobre o tema. Por que ocorre, né? Por que e como ocorre? Por que ocorre? Porque existe uma sintonia, não é? O espírito que se aproxima de você e que deseja influenciá-lo, ele encontrou um ponto de ligação contigo, né? Como eu estava falando do caso da bebida. Se vamos imaginar que alguém que gostasse muito de beber desencarnou, né? Essa pessoa desencarnou e, obviamente, você não se modifica, a sua personalidade não muda depois que você desencarna. Você permanece a mesma pessoa, só que desprovido do seu corpo material. Então, você, ainda muito apegado às coisas da matéria, vai sentir vontade de tomar aquele chopinho, né? Vai sentir vontade de tomar aquele chopinho. Então, você vai fazer o quê? Você vai se aproximar de alguém que já gosta de um chopinho, pode até não estar no bar, pode estar em casa, mas você pode se aproximar, o espírito vai se aproximar e vai começar a te intuir. Vamos tomar um chopinho, está tão quente, vamos lá no bar, conversar com os amigos, e você vai começar a sentir aquele convite, aquela ideia brotando na sua mente, como se fosse uma ideia sua. Mas, na verdade, é o espírito que deseja que você vá até o bar e que você tome um chopinho para que ele possa se beneficiar das emanações alcoólicas por seu intermédio, tá? Então, ele faz isso por quê? Por que ele foi até você? Porque você já gosta. E porque não seria difícil convencê-lo. Como eu disse anteriormente, se fosse comigo não ia dar certo. Mas com alguém que já tem uma afinidade, seria bastante fácil, né? Então, por quê? Por causa disso, por afinidade. E como ocorre justamente, o espírito se aproxima de você e vai te intuindo com ideias, vai colocando em você ideias, intuições, para que você faça aquilo que ele deseja, ok? Se, obviamente, for uma ideia, né, que não tem nada a ver
com o seu pensamento, nada a ver com o que você gosta de fazer, aquela ideia vai passar pela sua cabeça, você vai dizer, que ideia maluca, que você vai pensar, que ideia maluca que eu tive, e segue em frente, não presta atenção. Mas se for algo que você tem afinidade, que faça parte dos seus interesses, você vai prestar atenção, vai se ligar naquela ideia, né? E quanto mais você se liga naquela ideia que o Espírito incutiu em você, mais o Espírito terá forças para fazer com que você faça o que ele quer. Exato, Silvia. Eu vou até acrescentar, Silvia, para o nosso irmão, que esse processo, o Kardec, ele trabalhou muito bem, né, no Livro dos Médiuns, né, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é o processo de obsessão, né? E esse processo de obsessão, que não ocorre apenas de desencarnado para encarnado, mas também acontece o contrário, né? De encarnado também para um desencarnado. E de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Quando a gente fala isso, a gente fica preocupado. Gente, mas acontece várias são as situações de pessoas que, às vezes, morre um parente, alguém que você está muito próximo. Você está encarnado. Você não deixa que o companheiro, que o irmão siga na sua trajetória espiritual. Você fica o tempo inteiro chamando. Então, você entra num processo de obsessão, que eu sou encarnado com aquele que partiu desencarnado. E lá do outro lado, na própria série André Luiz também, a gente vê isso, né, Silvia? André Luiz saindo com aqueles seus mentores, aqueles que o encaminhavam para o conhecimento da vida espiritual, informando, né, que espíritos desencarnados obsediavam outros desencarnados também. Então, dentro do plano espiritual, desobsessão também, né, lá sendo realizada, não é isso? Exato, não, com certeza. Com certeza, isso existe muito, né? Porque as pessoas têm a tendência de achar que a obsessão só ocorre de desencarnado para encarnado. Isso. Né? É mais mas comum, não, como né, você falou, mas como você falou, ocorre, e ocorre muito também, Cosme, como nós dissemos, você falou aí, muito bem, de encarnado para desencarnado. Quantas pessoas, né, o ente querido retorna à pátria espiritual antes dela, e a pessoa fica absolutamente inconformada. E aí, às vezes, quando é o cônjuge, né, ele fica, fulano, por que você me abandonou? Por que você foi embora? Como é que eu vou ficar aqui sozinho sem você? Isso, aquilo. E a pessoa não entende que o seu ente querido precisa de paz, né? Precisa de sossego, porque ele está chegando num novo mundo, numa nova realidade com ele, pelo menos agora, né? Porque ele não se lembra muito bem que já esteve lá. Exatamente. Ele precisa de paz. Ele precisa de paz e tranquilidade. Muitas vezes está num hospital da espiritualidade, se refazendo, né? Se reorganizando, reequilibrando seu perispírito. E o encarnado que fica aqui inconformado totalmente, ele absolutamente não deixa o espírito em paz. É como se você estivesse tentando dormir e alguém estivesse o tempo todo te catucando. Ei, você, não dorme não. Tem outra mensagem aí, Silvia. Tem outra mensagem aí. Sim. É da Patrícia Cariela. Patrícia, minha querida. Boa noite. Um beijo grande para você e para a Arlete também. Isso para a gente é muito esclarecedor, né, Silvia? E a gente para com aquela coisa de achar que a obsessão ela só acontece de desencarnado para encarnado. E a gente também tem aqueles processos de encarnado para encarnado, né? Que a gente acha, jura de morte o outro aqui e não para de pensar até que alguma coisa aconteça. Realmente é difícil. Mas Kardec trabalhou isso muito bem, graças a Deus. Tem outra mensagem, Silvia. De quem é agora? Tem a Regina Paz. Regina Paz também lá da congregação, assim como a Patrícia, também da congregação da Tijuca, mandando boa noite para todos nós aqui. Boa noite, Regina. É um prazer ter você. Boa noite, Regina. Aliás, boa noite, a congregação em peso aqui hoje, hein, Silvia? Graças a Deus, todos nós aqui. Não estamos fisicamente na casa, mas na estação, na web rádio Estação da Luz, aqui todos, com certeza. E, com certeza, Silvia, outras perguntas que já existem, hein, Tavares? A gente também poderia responder, né? Porque há outras dúvidas em relação a esse tema que você respondeu muito bem, Silvia. Realmente, esse processo de obsessão tem toda a ver com aquilo que você explicou no início. Informa sobre a influência que nós temos, né? Que nós deixamos para que esses irmãos se aproximem de nós. Qual a outra pergunta agora, Silvia?
Tem uma pergunta aqui, Cosme. Quais os tipos de influência que podem ser exercidas pelos espíritos? Essa vem de Chagas de Açu, Rio Grande do Norte. Essa é boa. Essa eu gosto desse tema, porque a gente estava comentando agora, Silvia, sobre a questão da obsessão, né? Mas o Kardec, ele faz um estudo muito detalhado sobre essa questão da obsessão, e ele divide essa obsessão em obsessão simples, perfeito? Em fascinação e subjugação, que no passado eles chamavam de possessão. No processo primeiro, que o Kardec ele tão bem elabora sobre isso, e os amigos espirituais respondem, no processo de obsessão simples, há uma pequena influência daquele companheiro que nós atraímos, graças às nossas influências, ao nosso psiquismo, ele se aproxima de nós. Então, a gente acaba sendo, algumas vezes, influenciado por esse irmão, do jeito dos exemplos que a Silva deu, sobre aquela questão do chopinho, né, do cigarro, da comida, essas coisas, que às vezes essas ideias, elas até se confundem um pouco com as nossas. Mas quando tem uma forte incisão naquela ideia, geralmente é processo obsessivo. E o que a gente tem que esclarecer a respeito do processo obsessivo? Porque eu sempre me fiz essa pergunta, Silvia. Processo obsessivo não é simplesmente quando a gente pensa numa coisa menos elevada. Não é isso. Mas sim quando aquele pensamento ele se torna persistente. Quando ele não sai da sua cabeça. E aí, sempre, o que o Kardec coloca, Silvia? A influência de quê? De um espírito inferior, né, que está sempre obsediando. Porque os bons espíritos, os espíritos puros, não vão fazer isso, é claro. Então, isso fica bem caracterizado quando Kardec trabalha sobre isso. Na fascinação, quando, na realidade, aqueles companheiros do plano espiritual, geralmente espíritos inferiores, começam a influenciar o encarnado, achando que apenas ele tem, digamos, a melhor comunicação, só ele sabe fazer, tudo que ele faz é algo fantástico, extraordinário, e todas as outras pessoas ninguém sabe fazer. Isso acontece muito conosco, o Kardec sempre alertou. O médium, né, Silva? A própria questão da vaidade dele, ele pode ficar um médium fascinado. Exatamente. E aí ele dá o quê? Dá sustentação para que essas influências o fascinem. É um processo realmente que é bem difícil para o médium. Mas todos nós estamos aqui e podemos passar por isso. Quando essa ideia é contínua, persistente, não é isso, Silva? De fato acontece. E qual é o outro lado? Qual é o outro, Silva? Qual é o outro processo que o Kardec colocou? Não, é o processo da subjugação, não é isso? Exato, da subjugação. Sim, a subjugação, que já é um pouco mais grave. Perfeito. Você pode falar um pouco sobre a subjugação? Sim. Até pegando um pouquinho o gancho que você falou da influência do médium, né? Vamos pegar com o exemplo de um médium, que eu acho que fica bastante clara essa ideia. O médium está na casa, ele começa a psicografar, né? Aí psicografa, aí vem uma mensagem, aí coloca ali o nome de um espírito. O espírito, ele acha que, vamos dizer que fosse Francisco de Assis, né? Aí o médium já fica, nossa, psicografei Francisco de Assis, que maravilha. Aí ele começa a ficar, a sua vaidade já vai ali e tudo mais. Aí na semana seguinte, de novo, Francisco de Assis, né? Aí daqui a pouco as pessoas que estão fora desse circuito da influência do espírito, né, porque ele está atuando diretamente sobre aquele médium específico, vão começar a dizer, olha, presta atenção, será que é mesmo? Tenha cuidado e tudo mais. E aí o médium, extremamente influenciado e com a sua vaidade falando mais alto, porque ele está orgulhoso, né, de estar recebendo uma psicografia de Francisco de Assis. Então, ele só vai começar, efetivamente, a achar que os outros, né, meio que estão com inveja dele, porque ele recebe... Ele é o tal, né? Ele é o tal, recebe essa de Francisco de Assis e os outros não, né? E esses espíritos, normalmente, para influenciar bastante o médium, nas suas mensagens, eles colocam palavras boas, né? Eles falam de amor, de caridade, de Jesus e tudo mais, e, às vezes, no meio, alguma coisa um pouco estranha, né? Quem faz uma análise das mensagens de uma forma bastante isenta,
não é? Já pega rapidamente isso. É muito comum acontecer, Cosme, às vezes essas mensagens que circulam pelo WhatsApp como sendo mensagens de determinados espíritos, né? Você, quando olha com aquele seu olhar crítico, você vai acompanhando e você vê que é uma mensagem de um mistificador, porque ele inicialmente começa tudo bem, de repente ele dá uma escorregada e deixa passar uma palavra menos feliz ali na sua comunicação. E aí, seguindo aquela questão que você perguntou da subjugação, né? Aí começa o primeiro passo, depois o médium já fica fascinado por aquele espírito, acha que os outros têm inveja dele, e por último, em geral, quando isso acontece num estado bastante grave, o médium já até se afasta da casa espírita, não é? Porque ele está completamente subjugado, está totalmente envolvido por aquele espírito, e ele não aceita comentário nem orientação de ninguém. Ele só ouve o que o espírito fala para ele. Então, o espírito muito provavelmente vai dizer para ele se afastar daquela casa, porque as pessoas têm inveja dele, vai dizer para ele abrir uma outra casa, né? Então, é quando a pessoa fica numa total dependência daquele espírito. Ela só acredita no que o espírito fala. Aí chegamos ao momento de subjugação total, que é, como você falou anteriormente, muito difícil de você depois conseguir reverter, né? No passado, Silvia, as pessoas chamavam de possessão, porque achavam que o espírito entra no corpo, né, da pessoa, e ali eles começam a conduzir a pessoa. E isso, Kardec, ele veio depois esclarecer que não é dessa forma, né? Ninguém entra no corpo de ninguém. A própria física, ela comenta sobre isso, né? Dois corpos eles não ocupam o mesmo espaço. Exatamente. Então não dá. Ó, tem uma mensagem aí de uma irmã também do Rio de Janeiro. Sim, da Ana Karina Gomes, também lá da congregação da Tijuca. Boa noite, Karina. Nossa! Muito bom ter você aqui. Boa noite, Karina. Tem mais uma, Silvia, já lê logo. Maria Soares Silva, boa noite para todos, com muita luz. Boa noite, Maria. Um prazer ter você conosco. Boa noite, Maria, também, para você. Agora, para todos nós, fica também aquela coisa que nenhum espírito entra no corpo de ninguém. Pronto, vamos acabar com essa situação, né, esse pensamento. E, verdadeiramente, é aquilo que você comentou, que é a palavra fundamental, Silvia, é uma dependência. Você fica subjugado por aquele espírito e você não tem mais vontade própria. É o próprio espírito que comanda. O André Luiz, nas obras do André Luiz, ele determina isso muito bem, explica isso muito bem. Quando os espíritos se aproximam e, através das imantações que eles mandam para o perispírito daquele companheiro, eles acabam fazendo com que esse irmão fique naquela sua total dependência. Mas isso é um processo, a obsessão, né, Silvia? Trabalhando a simples, a fascinação ou a subjugação, que só depende de nós, não é isso? Só depende de nós. Com certeza. Exatamente. É isso que eu ia falar, Cosme, que tudo isso ocorre por quê? Porque o médium, né, aquela pessoa, porque quando a gente fala médium, não necessariamente é uma pessoa que trabalha na casa espírita, tá? Mas o médium é aquele que estabelece, consegue estabelecer uma ligação entre o plano material e o plano espiritual. Eu chamo de médium todos aqueles que fazem, que conseguem essa ligação. Não necessariamente você vai estar trabalhando numa casa espírita, mas o médium, ele fica sujeito a isso pelo seu próprio comportamento. Porque se ele é orgulhoso, né? Se ele é vaidoso, o espírito vai pegar aquele ponto fraco. Aí vai começar digamos assim, a adorar a pílula, né? Vai começar a elogiá-lo bastante. Não, porque você é muito estudioso, porque você sabe muito de doutrina espírita, por isso que eu escolhi mandar mensagem por seu intermédio. Eu, que sou um espírito elevado, sou Francisco de Assis, não sei o que, não sei o que lá, não é? Então, isso, o espírito, ele sabe exatamente. Lembra que nós falamos no início que nós não conseguimos esconder a nossa verdadeira personalidade dos espíritos? Que os nossos pensamentos são claríssimos, né? São totalmente desvendados para os espíritos. Então, ele sabe quem você é, ele conhece seu ponto fraco, conhece a sua vaidade. Então, ele vai atacar justamente ali, porque ele sabe que ali ele vai ter sucesso, né? E aí o que acontece? Né? Ele começa a te envolver naquela teia, né, de elogios, de bajulações e tudo mais. Aí você vai achar que ele é maravilhoso mesmo, e depois ele vai incutindo aos pouquinhos aquelas ideias, mas você já está tão fascinado por ele, né,
já está tão envolvido pelaquela lábia toda dele, que qualquer coisa que aquele espírito diga para você, por mais louca, por mais estapafúrdia que seja, você não consegue enxergar, porque você está totalmente envolvido. Aí nisso você já está no processo da subjugação. Qualquer coisa que ele diga, você aceita sem questionar, e se alguém vier falar para você que aquilo é um absurdo, você muito provavelmente vai se voltar contra quem falar para você que aquilo é um absurdo, né? Isso é verdade. O Manuel Filomeno de Miranda também, que o Divaldo psicografa, né? Tem vários livros que abordam sobre grandes médiuns, né? Médiuns potenciais que se deixaram fascinar, se deixaram subjugar e foram conduzidos por essas entidades, né? E aquilo que poderia ter sido um excelente trabalho, se deixaram, pela parte da sua vaidade, se enredar desses companheiros menos esclarecidos. De fato. Exatamente. Só depende de nós, né? Então é isso mesmo. Exatamente. O Tavares, me parece que você colocou uma outra pergunta também, não é isso, Tavares, agora? Pode ler, Silvia? Deixa que eu ler para você responder, Silvia. Ok. A influência exercida pelos espíritos pode alterar o que foi determinado no planejamento reencarnatório? E se for assim, como fica essa encarnação do Júnior de Nova Parnamirim? Essa pergunta é difícil, hein? É uma pergunta bastante interessante, Júnior. Você pergunta se a influência dos espíritos pode alterar o nosso planejamento reencarnatório. Olha, Júnior, até sem influência dos espíritos, o planejamento reencarnatório pode ser alterado, se você quiser, né? Se você quiser. Vamos dizer, né? Vamos dizer que você reencarnou e você tinha um determinado problema com outro espírito. E aí vocês combinam lá no plano espiritual que vocês vão reencarnar como mãe e filho, vamos dizer assim. É que vocês se acertem, né? Porque não existe amor maior do que de mãe e filho, né? Esse amor assim sublime demais. Mas vocês, numa vida anterior, vocês eram muito inimigos e planejaram os dois virem como mãe e filho para acertarem aquilo, aprenderem a se amar, né? Só que quando chega aqui, o que acontece? Você esquece, ou ela que veio como sua mãe esquece, e deixam aflorar toda aquela animosidade do passado. E mesmo ligados como mãe e filho, né, por esse laço tão estreito, consanguíneo, vocês não conseguem se gostar, né? Tem caso, não é anormal você encontrar casos de pessoas na mesma família que não se dão bem, que não se gostam, né? Então, aqui seria o seu planejamento reencarnatório, que foi feito para você se acertar com esse espírito, ele não deu certo porque você não quis, não é? Você não quis. Agora, vamos ver uma outra coisa. Como você falou especificamente, um espírito pode influenciar você. Você pode desejar bastante, né? Cumprir com o que você planejou, de se acertar com aquela pessoa, gostar daquela pessoa que veio como sua mãe. Porém, um espírito desencarnado, que foi seu companheiro numa vida anterior, e que, como você também não gostava dessa que agora é sua mãe, ele pode ficar ao seu lado dizendo, você vai aceitar isso? Olha só o que ela está fazendo com você, não gosto dela, ela não é digna de confiança, ela finge que gosta de você, mas não gosta, pode tentar te influenciar. Mas quem dará a palavra final, Júnior? Você. Você tanto poderá ouvir, ceder a esta influência desse espírito, e aí não cumprir o seu planejamento reencarnatório, que é amar esta pessoa, ou você poderá ignorar, lutar contra isso e cumprir o seu planejamento reencarnatório amando essa pessoa que veio como sua mãe e cuja ideia era que vocês aprendessem a se gostar, entendeu? Então, vai depender de você, sempre vai depender de você. Como nós falamos, os espíritos, eles tentam nos influenciar bastante, mas só conseguirão se nós permitirmos, né? O Kardec, Silvia, ele tem uma pergunta que é bem essa resposta que você deu. Pode falar. Só um momentinho. Tem uma continuação aqui da pergunta dele, né? Se o espírito conseguir influenciar e você não fizer o que estava previsto, como é que fica essa encarnação? Olha, ela vai ficar perdida, né? Porque você reencarnou especificamente para se acertar com essa pessoa
Então, você não fez aquilo que você está previsto fazer, então você não conseguirá ser o que nós chamamos de espírito completista. O que é o espírito completista? É o espírito que tem um determinado planejamento para cumprir quando encarnado, chega aqui e faz tudo que era previsto para ele fazer. Aí ele retorna para o plano espiritual como um completista. Mas quando você não faz, você não consegue, não é um completista, e muitas vezes, né, você não só não faz o que era previsto, mas ainda arruma outros problemas para você, né? Então, é uma encarnação meio que perdida sob o ponto de vista da sua evolução espiritual. Tem uma pergunta aqui, Silvia, 466, do Livro dos Espíritos, que ela responde bem isso que o Júlio comentou aqui, perguntou para a gente. Kardec perguntou aos espíritos: por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? E aí os espíritos respondem para ele. Uma resposta longa, eu vou ler só as 4 primeiras frases. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens do bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E por isso passas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal. E continua. É que você falou, só depende de nós mesmos, né? Só depende da gente. Exatamente. Então, é muito interessante. Aqui nessa mesma pergunta, Cosme, aqui no finalzinho, Kardec fala o seguinte, os espíritos falam o seguinte, né? Se fores propenso, né, ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te lamentarem no íntimo esse pendor pelo assassínio. Mas outros também vão cercar você, tá? Esforçando-te para te influenciarem para o bem, né? Ou seja, você terá sempre... Isso vai manter o equilíbrio. Você tem um espírito querendo te induzir a cometer algo errado e, ao mesmo tempo, você tem o seu amigo espiritual e espíritos simpáticos que gostam de você, tentando fazer com que você não ceda àquela influência. E aí, o que vai acontecer? O que vai determinar se você vai para o lado mal ou o lado bom? Você mesmo. É o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E aí está o seu mérito. Aí que está o seu mérito em resistir ao mal e fazer o bem, ou, né, está o seu erro, o seu engano, a sua falha ao não ouvir os bons conselhos e seguir para o lado do mal. Porque senão nós seguimos o quê? Fantoches, né? Nós seguimos fantoches sem nenhuma, digamos assim, sem uma determinação. Mas não, nós temos as influências, mas a última palavra é sempre nossa, né? Sempre nossa. A gente acha sempre que a torcida contra é maior, mas tem também uma grande torcida a favor. Exatamente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vai equilibrar. Temos outra pergunta aí, o nosso irmão Tavares? Nós temos perguntas aqui. Ele colocou um monte de perguntas aqui para a gente. E essa eu respondo. Você quer perguntar? Sim, Cosmo. Olha só. Como pode um espírito induzir a minha pessoa a praticar atos que me prejudiquem e a quem eu gosto, família, amigos, etc.? Quais os mecanismos usados? Essa pergunta vem de João Pessoa, na Paraíba. Com certeza. Do João. É do João, não? Não. É de João Pessoa. É de João Pessoa. Tá bom. Por que o espírito induzir a minha pessoa a praticar atos que prejudiquem a quem eu gosto? Nós já acabamos de comentar na questão 466 que Deus permite aos espíritos, esses espíritos menos esclarecidos, interferirem em nossas vidas para que nós possamos crescer, para que nós possamos chegar ao bem. E se, de fato, nós cometemos algum equívoco contra aqueles que nós amamos, é por uma decisão nossa. Os benfeitores espirituais, eles aceitam demais e respeitam demais o livre-arbítrio. Então, nós temos que parar de pensar que é fulano que está nos induzindo a fazer, é Beltrano que mandou eu fazer. Não é nada disso. Se nós não somos felizes, se nós não conseguimos executar aquilo que nós queremos, é porque ainda nos falta a vontade para nós ali alcançarmos aquele objetivo que nós almejamos.
Porque, normalmente, há uma sentença que a gente escuta muito no dia a dia, que as pessoas dizem assim, eu não faço exercício porque eu não tenho tempo. Eu não estudo porque eu não tenho tempo. Eu não sou médico porque eu não tenho tempo. Eu não vou à casa espírita porque eu não tenho tempo. E eu aprendi uma sentença, Silvia, que ela sempre eu carrego comigo, que ela diz o seguinte, tempo é uma questão de preferência. De prioridade. Preferência. Se você quer aquilo, você vai arrumar um tempo para fazer. Da mesma forma, assim, se nós não quisermos que essa influência chegue para nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar o nosso pensamento, porque as más influências, elas existem. Nós estamos num mundo de provas, expiações ou expiações e provas. O tempo todo nós somos instigados a praticar o mal. Primeiro, por causa da nossa infantilidade espiritual. Segundo, porque nós nos equivocamos demais. E terceiro, porque a gente vive nesse mundo que o próprio apóstolo Paulo diz que se nós pudermos sermos cidadãos que estão no mundo, mas não cidadão do mundo, nós faremos a diferença. Então, é aquilo que a Silvia já respondeu, aquilo que nós já falamos também no início. Tudo é uma questão de nós nos desviarmos dessas influências. E essas influências são permitidas pela espiritualidade maior, porque ela quer que nós, assim como nós aprendemos no plano espiritual, nós colocamos aqui em prática, na vida terrena, aquilo que nós aprendemos, que a evolução do homem, do espírito, não é só aqui na Terra. Ela acontece também no plano espiritual. Só que a prova, como uma escola, que o aluno tem que fazer prova, a gente passa por aqui. Se a gente, de fato, adquiriu aquilo que a gente aprendeu, a gente não vai perder. Por quê? Ninguém perde aquilo que não tem. Então, se eu penso no bem, se eu tenho o bem como prioridade, paciência, abnegação, se eu sou uma pessoa misericordiosa, se eu já aprendi isso ninguém vai me tirar. Porque são os verdadeiros valores que o Mestre Amado nos dizia para que nós amontoássemos, juntássemos. E não os valores incorretos aqui da Terra. Que os ladrões desenterram e roubam e que os vermes e as traças corroem. Esses são os nossos verdadeiros valores. Então, essas influências, elas acontecem sim, são necessárias para que a gente possa desviar dela. E como é que nós vamos desviar desses pensamentos? Leitura edificante, pensar, se algum pensamento mais baixo nos chegar, a gente desviar esse pensamento para que ele não se torne sistemático. A gente pensar o bem, fazer o bem, nos traz o bem. Com certeza, o maior beneficiado somos todos nós. O que você acha, Silvia? Não, com certeza. E a prece também, né, Cosme? Que algumas vezes a pessoa pode ficar com aquela ideia fixa e tudo mais, mas lembre-se, a prece é o melhor remédio para todas as situações. Todas as situações. Se você se sente muito assediado com um pensamento menos feliz, alguma coisa assim, refugie-se na prece. Nesse momento, quando você está em prece, você estabelece uma ligação com o alto, você estabelece uma ligação com o plano espiritual superior e não existe prece que não seja atendida. Então, confie bastante na prece. Se você está angustiado, se você está sendo assediado por pensamentos menos felizes, tire isso da cabeça. Como o Cosme falou, pegue uma leitura edificante. Se você não conseguir se concentrar na leitura, ore. Né? Se você não conseguir pensar, concatenar, leia um Pai Nosso, recite o Pai Nosso, que o Pai Nosso todo mundo sabe de cor, né? A oração que Jesus nos ensinou. Repita o Pai Nosso várias vezes, pensando em Deus, e ao mesmo tempo ajuda chega. Pai Nosso, repetindo, a ajuda chega. Exatamente, a ajuda chega. Não é? Você falou em prece, Silvia? Uhum. Pode falar. Não, eu estava falando o seguinte, porque o nosso irmão tinha perguntado, né, como é que o espírito poderia fazer com que ele fizesse algo contra alguém que ele ama, família, amigos e tudo mais. Na verdade, é aquilo, né? O espírito vai induzir você se você der brecha para isso. Exatamente. Se você permitir que ele te induza, né? Vamos dizer, me ocorreu um exemplo aqui, com relação a isso, Cosme, o seguinte, vamos dizer que você é casado, muito bem casado, feliz com sua esposa, e aí, de repente, vem o espírito desejoso de criar uma animosidade qualquer e começa a induzir na sua cabeça, olha, eu acho que
porque a sua esposa não gosta muito de você, não, eu acho que ela deve estar com alguém aí. E aí você começa a ter aqueles pensamentos. Se você for uma pessoa completamente tranquila com relação a isso, você vai afastar. E não tem a menor chance, eu sei que minha esposa me ama, nós somos muito felizes, e essa ideia maluca que vem na minha cabeça, eu vou afastar. Mas se você for uma pessoa, né, se você for uma pessoa insegura e também ciumenta, você vai agasalhar aquilo ali muito fácil, e vai tornar a vida da sua esposa e a sua vida conjugal uma coisa insuportável. Porque ia tudo muito bem, mas você resolveu agasalhar aquela intuição menos feliz daquele espírito que muito provavelmente, talvez tenha algum débito com você, né, alguma cobrança com você, e não quer ver você feliz. Né? E aí você, ao invés de afastar essa ideia, né, você vai dar a esse espírito mais força para influenciá-lo, porque você vai abrir uma porta pela sua insegurança e pelo seu ciúme, e vai fazer com que ele possa realmente te influenciar. Mas é aquilo que a gente fala, né, Cosmo? No final das contas, é tudo a sua decisão. Você que toma conta das coisas, você que decide. E aí, a gente escuta muito as pessoas dizerem assim, foi o mau espírito, foi o demônio, foi o diabo, foi isso, foi aquilo que nos incitou a fazer isso. Não é nada disso. A influência, ela existe. Mas a gente aceitou. A gente abriu porta, janela, escancaramos a casa para que isso acontecesse. Esse é o detalhe, né? Silvia, você falou de prece, o Kardec, na questão 479, ele pergunta assim, a prece é um meio eficiente para curar obsessão? E eles respondem, a prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem, e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Ou seja, o problema é nosso. Exatamente. E também tem uma coisa muito interessante, sabe, que é o seguinte, tem um livro de André Luiz, eu não me lembro qual é o nome, não sei se é Missionários da Luz, né? E que acontece o seguinte, o André Luiz está tratando justamente da questão da desobsessão, né? E aí ele fala que está sendo feito um trabalho de desobsessão numa determinada casa espírita, e tem ali, acho que 5 ou 6 pessoas que estão sofrendo obsessão, que estão reunidas ali para um trabalho, né? Um trabalho de desobsessão. E aí o plano espiritual está ali atuando, junto com os encarnados, né? Os médios encarnados que estão auxiliando, e os obsidiados que estão ali recebendo aquela ajuda. E aí o que o André Luiz deixa muito claro? Dessas 6 pessoas que estão aqui, obsidiadas, que nós estamos ajudando, apenas uma será beneficiada. Por quê? Porque apenas uma estava realmente imbuída do desejo de mudança, imbuída do desejo de receber aquele auxílio. Os outros estavam indo ali como se fosse um milagre. Muitas pessoas acham que na casa espírita elas vão resolver todos os seus problemas, né? Sem que elas façam a sua parte. E aí, quando elas não resolvem, né? Quando elas vão à casa espírita 1, 2, 3 vezes e nada muda na sua vida, porque elas não mudaram a própria vida, né? Elas vão embora dizendo assim, esse centro aqui é muito fraco, não tem jeito não. Ao passo que você... Exatamente. Já ouvi isso. Exato. O primeiro ponto que você tem que mudar é você mesmo, é o seu comportamento, porque o espírito só se aproxima de você, um espírito menos feliz, só se aproxima de você para influenciá-lo para coisas menos felizes se você estiver dando a ele essa oportunidade, se você abrir a porta para isso. Sempre tem que haver sintonia. E quando você, mesmo assim, você falar justamente... corrente fraca aí, ó. E quando você justamente ajudar... corrente fraca, E quando você justamente faz de tudo, você se modifica, você vai à casa espírita, você ora, né? Você faz uma análise íntima e começa a ver, não, o que eu ando fazendo que possa ter atraído espíritos menos felizes para o meu lado, como eu ando me comportando, será que eu ando fazendo fofoca, será que eu ando falando mal dos outros, será que eu ando pensando mal das pessoas, não é? Então, tudo isso
é necessário que você faça a sua parte. É aquilo que Jesus falou, ajuda-te que o céu te ajudará. Não é? Não existe milagre. O plano espiritual não vai chegar e afastar. Pode até acontecer, viu, Cosme, você ir a um trabalho desse e o plano espiritual conseguir, né, doutrinar, conversar com aquele espírito menos feliz que estava ali ao seu lado e encaminhá-lo. E aí ele vai embora. Mas só que como você não mudou o seu comportamento, aquele vai embora, mas outro vai chegar. Exatamente. Por quê? É você. Exatamente. O seu comportamento é que atrai. Exatamente. Silvia, eu vou ler uma pergunta para você responder aqui para o nosso irmão. Okay. Olímpio Duarte, do bairro Nordeste de Natal. Mais um potiguar comentando aqui conosco. Vamos lá. Os anjos de guarda podem ajudar a pessoa que está em uma situação espiritual e mental negativa? Olha, justamente, os amigos espirituais, né, que as pessoas chamam de anjo da guarda, né, seu guia espiritual e tudo mais, ele sempre estará ao seu lado buscando influenciá-lo, orientá-lo para o bem. Né? Orientá-lo para o bem. Aliás, o nosso amigo espiritual não faz outra coisa a não ser ficar ao nosso lado, nos guiando, nos orientando, nos intuindo para que a gente tome as melhores decisões na nossa vida. Só que o amigo espiritual intui, ele não te obriga. Né? Ele não te obriga. Verdade. Então, ele vai ajudar, sim, se você está numa situação complicada, e você vai estar em situação complicada espiritual ou mental, né? Por causa de você mesmo, pelas companhias que você anda, pelos locais que você frequenta, pelo tipo de coisa que você pensa, pelo tipo, de repente, de literatura que você gosta de ler, né? Pelos locais onde você gosta de ir, as conversas que você gosta de manter, né? Por determinados vícios que você alimenta. Tudo isso vai atrair para o seu lado espíritos menos felizes, que vão influenciá-lo negativamente. O seu amigo espiritual vai ficar te orientando, não faça isso, não faça aquilo, não leia isso aí não é bom, essa literatura não presta, leia outra coisa, faça isso aqui. Ele vai te influenciar, vai fazer de tudo para te ajudar. Mas você precisa se ajudar também. Você precisa analisar a sua vida, ver como você está se comportando para dar abertura para aquilo. É a mesma coisa de uma pessoa que toda semana tem a sua casa assaltada, né? Toda vez ela vai dormir, deixou uma coisa lá e tal, e quando vê, chegou de manhã, não tem a televisão, não tem isso, não tem aquilo. Por quê? Porque ela deixa a porta aberta. Ela deixa a porta aberta, entendeu? Então, o ladrão vê a oportunidade, ele chega, entra e faz o que quer. Agora, se você tomar cuidado, fechar bem a porta, né? Tomar todas as precauções para que não entre o ladrão, você não vai ser assaltado, né? Muito provavelmente, mas vai ser mais difícil, ele vai preferir aquela que tem a porta aberta, né? Então, é a mesma coisa, nós temos que nos policiar, nós temos que vigiar, daí a ideia, vigiar e orar, né? Vigiar e orar, porque você tem que vigiar a você mesmo, aos seus pensamentos, às suas atitudes, porque são justamente os seus pensamentos e as suas atitudes boas ou mais que irão atrair o tipo de companhia para o seu lado. Se você é uma pessoa voltada para o bem, uma pessoa que busca, né, só fazer o bem, agir corretamente, viver de acordo com a lei de Deus que está dentro de nós, não é? Você, obviamente, vai atrair a presença de amigos espirituais que vão te fortalecer diante de todas as dificuldades da vida. Agora, se você é uma pessoa que não se liga a coisa alguma, né, que você só quer saber de seguir vícios, ou de ter maus pensamentos, ou de agir de maneira, muitas vezes, menos feliz para com os seus semelhantes, você vai atrair espíritos do mesmo tipo para estarem ao seu lado, porque eles gostam do que você faz. Eles gostam, eles querem te influenciar mais ainda. Exatamente. Com certeza. Com certeza. E nós somos da guarda, ele está sempre ao nosso lado. Nós é que nos afastamos dele, não é ele que se afasta da gente, não é isso, Silvio? Não, exatamente. Não. Olha, existe um detalhe. Oi. Tem uma mensagem do Delson. Pode falar, Delson Soares Silva, né? Boa noite, amigos. Paz e luz com Jesus. Boa noite, Delson. Boa noite. É o companheiro nosso aqui da rádio. Da rádio, sempre está conosco. Você falou, somos nós que nos afastamos do amigo espiritual, não é ele que se afasta de nós. Existe um porém ali, né, Cosme?
É o seguinte, quando o teu amigo espiritual te orienta, e você faz tudo ao contrário, ele se afasta um pouquinho de você, sim. Ele faz, bom, você está desejoso disso, então ele vai se afastar um pouquinho, mas ele está sempre atento no momento em que você mudar a sua maneira de ser e quiser a presença dele, chamar de novo o seu amigo espiritual para o seu lado, ele volta rápido. Né? Mas é aquela história. Né? Kardec fala isso. No livro dos Espíritos. Sobre isso. Porque o amigo espiritual, ele é um espírito mais evoluído do que nós, porque senão não seria amigo espiritual, conselheiro. E ele está associado a quem ele vem como amigo espiritual, espírito protetor, bom gênio, guia, né? Desde o nascimento, desde o plano espiritual, né? E vai até a morte, não é isso, Silvio? O amigo espiritual, ele nos acompanha até depois da nossa desencarnação e às vezes nos acompanha por diversas encarnações, como nosso encarnações também. Exatamente. Exato. Silvia, são 8 horas agora e nós vamos colocar a última pergunta para a gente responder, porque nós temos que depois passar para o Tavares para ele fazer a programação, começar, né, a programação dessa semana, fechando com a gente no domingo. E eu queria que você lesse para a gente responder e depois a gente passar para ele e a gente vai depois fazer as nossas considerações finais para a gente poder seguir com a programação da rádio. Você pode ler para a gente responder? Sim, sim. Inclusive, seria bom saber com o Tavares se existem outras perguntas ainda pendentes, não é, Cosme? Porque, de repente, pode ser que nós ainda tenhamos um pouquinho de tempo para respondê-lo. Né? Ele entrou em contato. Ele entrou em contato comigo aqui. As perguntas ele vai mandar para nós respondermos durante a semana. Ele já entrou em contato comigo aqui. Ok. Bom, então vamos ver qual é a última pergunta que nós temos aí. Ok, Cosme, então vamos lá. Quais os modos para rejeitar os pensamentos negativos ou pensamentos corrompidos das chamadas influências espirituais? Quais os modos para rejeitar os pensamentos negativos ou pensamentos corrompidos das chamadas influências espirituais? Essa pergunta vem de Caio Castro, de Santa Luzia, Minas Gerais. Perfeito. O Kardec ele trabalha muito bem aqui no Livro dos Espíritos, Caio, nesse capítulo 9, quando ele fala sobre essa questão das influências, que elas existem para todos nós. Todos aqueles, Jesus disse que João Batista, daquele que encarnou aqui, filho de mãe, era um dos espíritos mais elevados. E, de fato, todos nós que aqui estamos encarnados estamos sujeitos a essas influências. Ocorre que os espíritos, nós os atraímos de acordo com aquilo que nós pensamos, ou seja, com aquilo que nós imantamos. Se você é uma pessoa, a senhora explicou isso desde o início e a gente comentou, que atrás de coisas boas, quem chegar próximo a você serão os bons espíritos. Se você é o contrário, é uma pessoa negativa, uma pessoa vingativa, rancorosa, quem se aproximará de você serão esses espíritos. Então, o Kardec, ele também faz uma pergunta que é muito importante, que eu sempre relembro do Livro dos Espíritos. Como é que nós fazemos para poder afastar os maus espíritos? E eles respondem, atraindo os bons. E como é que a gente faz para atrair os bons? A gente faz aquilo que a Silvia falou. Leitura edificante, pensamento no bem, trabalho no bem, perdoar, amar, fazer as coisas que o mestre amado, que é Jesus, ele nos exemplificou antes de nos pedir. Se todas as vezes que nós estivermos numa situação que alguém nos deixar chateado, irritado, com um problema maior, nós relevarmos isso, nós já estaremos nos angariando a essas presenças desses bons espíritos. Porque eles, como nos afirmou numa questão que a Silvia leu aí, há uma grande torcida contra, mas também tem uma grande torcida a favor. Então, nós vamos atrair para nós o quê? Esses bons espíritos, que irão nos inspirar para quê? Para que nós possamos seguir adiante com todas as dificuldades. A Silvia falou uma coisa certa. Não é porque nós estamos congregados dentro de uma casa espírita que as situações elas não ocorrerão. Na questão 67 do Livro dos Espíritos, Kardec relembra muito bem que a finalidade da nossa reencarnação é para a expiação, primeira resposta dos espíritos,
Depois, trabalho no bem, né? Reparação, expiação, reparação, sem o qual não haveria justiça divina. Os processos que nós sofremos aqui de influência, muitas das vezes, eles estão associados a vidas passadas e que nos cobram, pela lei de causa e efeito, situações que nós precisamos resolver. Agora, a ajuda existe se, basicamente, nós trouxermos por nós a vontade, o empenho e o desejo de nós queremos melhorar. Porque nós aqui, nós não somos espíritos, bons espíritos, nem espíritos puros. Todos nós que estamos aqui, reencarnados nesse planeta, nesse orbe terrestre, nós, com certeza, nós já aprontamos poucas e boas. São poucos os espíritos que estão em missão. Então, o que nós precisamos? Ter coragem, pedir o quê? A boa vontade dos bons espíritos para nos ampararem nas nossas dificuldades, porque elas acontecerão sempre. As pedras no caminho, as dificuldades que nos aparecerão, aqueles nossos companheiros do passado, que nós trabalhamos com ele, muitas coisas erradas que eles vêm nos cobrar. Eu não acredito na sua mudança. O próprio Divaldo fala sobre isso, num processo obsessivo que ele passou durante décadas. E ele só resgatou quando ele aceitou em seus braços a mãe daquele obsessor, que aí ele havia, de fato, percebido que ele tinha mudado. Por quê? Porque ele está no trabalho no bem, ele faz o bem. Então, basicamente é isso. Nós precisamos mudar o comportamento. Aquilo que na casa espírita nós sabemos e ouvimos falar como uma reforma íntima, a nossa mudança de comportamento. A mudança ela é moral, é ética. Nós precisamos modificar aquilo que nós pensamos. Se nós somos impacientes, vamos ser impacientes, vamos ter que ser pacientes. Se nós somos maledicentes, nós comecemos a tratar as pessoas de outra forma, não começar a fazer comentários maldosos, a pensar em forra. Muito pelo contrário, nós vamos orar sempre. Por quê? Não há necessidade alguma de nós desforrarmos qualquer coisa que alguém tenha nos feito. A própria vida vai nos ensinar a própria situação. É a questão dos escândalos que Jesus nos fala. Há necessidade que venham os escândalos, mas ai de quem? Porque venham os escândalos. Ai daquele, porque sofrerá as consequências. E todos nós que estamos mergulhados nessa lei, né, Silva? Nas leis naturais, nas leis divinas, nós não escaparemos. Podemos não pagar agora, de imediato, mas a curto, a médio, a longo prazo, com certeza as consequências virão. Então, semear sempre o bem. É isso que os benfeitores espirituais sempre nos pedem. Com pensamento, com ações, com atitudes, com boa vontade. Quer completar com alguma coisa, Silvio? Cosme, eu gostaria de falar comentar sobre uma pergunta muito interessante que tem aqui, até fala um pouco a respeito do que você falou do relação ao Divaldo, né? É a pergunta 478 do Livro dos Espíritos, né? Que diz o seguinte, que existem pessoas cheias de boas intenções, pessoas boas verdadeiramente, e que, não obstante serem boas, serem pessoas corretas, elas são obsidiadas. E era justamente o caso do Divaldo, né? O caso de Divaldo, uma pessoa boa, fazendo um enorme trabalho do bem, e foi obsidiado pelo ele chamava de máscara de ferro, por 40 anos, não é? Não obstante todo o trabalho no bem que o Divaldo fazia, o máscara o obsidiou durante 40 anos. E aí Kardec vai falar sobre isso e pergunta, qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? E aí os amigos espirituais falam o seguinte, cansar-lhes a paciência. Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões, ou seja, não dá a menor atenção ao que eles falam, né? Mostrar-lhes que eles estão perdendo tempo com você. E aí, ele vendo que não conseguem nada contigo, eles vão se afastar, né? Então, exatamente. Isso é ótimo, porque nós, como falamos anteriormente, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? São espíritos que estão por toda parte. Então, se nós, mesmo sendo pessoas voltadas para o bem, fazendo todo o bem, nós ainda sofrermos esse tipo de influência, nós temos que fazer o quê? Cansar a paciência do nosso irmão, né? Para que ele veja que não vai conseguir nada conosco. Mostrar a ele que se ele tem alguma dívida conosco, temos alguma dívida, nós temos alguma dívida com ele de outra vida, é porque nós éramos outra pessoa, hoje não somos mais assim. Né? E ele, como foi o caso de Divaldo, ele vai acabar se convencendo, não é, que nós não somos mais aquela pessoa.
Então, é aqui falando assim, chegando até as nossas considerações finais, Cosme. Sofremos influência dos espíritos? Sim, né? O tempo inteiro nós sofremos influência dos espíritos. São influências positivas e influências negativas. Agora, cabe a nós, né, escolher o tipo de influência, o tipo de orientação que nós iremos agasalhar e seguir. Se é a influência dos bons espíritos ou dos espíritos menos felizes, né? Então, o que ele falou? Estamos sujeitos à influência dos espíritos? Estamos, mas vamos segui-las se quisermos. Exatamente, perfeito, Silvia. E já que a gente sofre influência, a gente também pode influenciar, né, Silvia? O Divaldo influenciou, com certeza, esse espírito no trabalho bem. Canso com ele. Gente, são 8h10, eu vou pedir para o nosso irmão Tavares, para ele, aquele tempo que ele pede para poder passar para os irmãos a programação da semana, fechando com a gente no domingo. Tavares, meu irmão, você pode acessar isso. Então, a palavra é sua, meu irmão Tavares. Muito bem, meu amigo, muito obrigado. Belíssimos estudos, belíssima interpretação do que foi proposto. Ficamos aqui verdadeiramente entusiasmados com essas possibilidades, né? Muito interessante esse final. A influência também é no campo do bem. Divaldo é uma prova, né? Influenciou o pobre do Máscara de Ferro, né? Então não é só por equívoco, não. Venceu bem, é uma prova cabal, né? Mas muito bem. Meus amigos, é isso. Meus amigos, então a nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, durante a semana, 8 horas da manhã, de segunda a sexta, nós temos os nossos programas. Segunda e sexta, nós temos o programa Espírita dos Domínios da Mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira, Renato Bezerra e equipe. Toda segunda e toda sexta-feira. Isso, segundas e sextas. Terças e quintas, nós temos o nosso irmão Décio Soares, que aí mandou um recado para vocês, e Dona Marília, o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça, estuda-se o Evangelho e na quinta-feira, o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, também 8 horas da manhã, nós temos o programa Filosofia, Ciência e Moral com o nosso irmão Alexandre Santos e equipe. E agora um momento todo especial, porque amanhã, justamente amanhã, dia 19, e também na terça-feira, dia 20, duas casas espíritas lá de Las Vegas, que nós encontramos, estão comemorando 3 anos. E eles vão fazer palestras virtuais com o Wagner da Paixão e o Delcio. E nós aqui da Rádio Web Rádio, Estação da Luz, o Portal da Luz, Casa dos Espíritos, e também o Paraná Espírita, e também o Siridó Espírita, vão estar retransmitindo essas palestras aqui pela nossa Web Rádio, tanto na segunda, só que a partir das 22 horas. Lá em Las Vegas, 6 horas da tarde, aqui é 22, são 4 horas de diferença. Então, aquele negócio do planeta Terra, é pequeno, mas é grande, né? E no dia 24 e 25 de outubro, vamos transmitir a Paixão de Cristo, 25 anos, que ocorre lá em Floriano, no Piauí. É um trabalho muito, muito bonito do nosso irmão César Crispim. Então, nós vamos transmitir, inclusive, com alguns artistas bastante conhecidos. São mais de 100 artistas envolvidos, mas os mais conhecidos é o Cadu Moliterno, o Edson Oliveira, o Miguel Rômulo e o Rafael Viana. Então, dia 24 e 25, às 20 horas, nós estaremos transmitindo aqui a Paixão de Cristo em Floriano, Piauí, a maior Semana Santa do Brasil. Muito bem. E hoje nós tivemos a presença dos nossos irmãos Cosme e Silvia, lá do Rio de Janeiro, o programa Atualidade do Pensamento Espírita. Conversamos hoje sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Amanhã nós iremos para São Paulo com o nosso irmão Osmar, que ele vai falar sobre Aprendendo com Chico Xavier. Ele é lá de Sorocaba e aí amanhã ele vai conversar sobre a vida e a obra do nosso querido Chico Xavier. Na terça-feira, estamos aqui em Natal com o nosso irmão Altamir Cunha. Ele é da Sociedade Espírita Angicana, aqui de Angicson, Rio Grande do Norte, interior, 100 e poucos quilômetros de Natal. Ele vai falar sobre fé, razão e espiritismo. Na quarta-feira nós vamos dar um salto quântico, vamos construir uma ponte com os nossos irmãos da Spirit Society de Islândia, né, em Dublin, na Irlanda. O nosso irmão
Estevão Bertolso vai falar sobre o movimento espírita na Irlanda e o espiritismo. Na quinta-feira, nós voltamos para Natal. Estamos comemorando o... Não, eu vou botar. Não, peraí. Eu vou parar. Bote ele aí para a gente ver. Traga o bichinho. Hoje foi de manhã, foi meus gatos evangelizados. Os gatos aqui de casa assistem o evangelho, sabia? E o gato da Silvia, e o cachorro da Silvia, escuta o programa. Isso é um cachorro bem intencionado. Nosso maior ouvinte, né? Olha só o carinho. Podemos fazer aqui uma pausa em nome do amor, como diz o outro, sem problema nenhum. Vamos botar aqui, voltar na nossa programação. E na quinta-feira, o Grupo Persona de Arte Espírita está comemorando 20 anos. Então, a arte de sorrir, de chorar, de amar, representar, ensinar e divulgar. Então, eles vão fazer 20 anos. E entre os participantes, lógico, a nossa filha Heloísa Vanessa faz parte desse grupo que está aí há 19 anos pela arte de representar e de cantar, divulgando o espiritismo. Na sexta-feira, se eu conseguir passar aqui, passei, nós teremos a estreia de um novo programa com o nosso irmão José Soares. Vai ser Perguntas que o Espiritismo Responde com José Soares. E nesta semana, o nosso irmão Sueiro Leite, lá do SEI, da Sociedade Espírita de Mossoró, que é a segunda cidade aqui do estado, Mossoró, a cerca de 300 quilômetros aqui de Natal, vai estar participando conosco. No sábado, nós vamos para Cascavel com o nosso irmão Enzio Obama. Ele vai falar sobre reencarnação, correção ou evolução? São 3 perguntas que serão respondidas. E voltamos de novo no domingo com o nosso irmão Cosme e nossa irmã Silvia, no programa Atualidade do Pensamento Espírita, com outra pergunta. Os tempos são chegados. É o fim do mundo? Quando eu fui morar em Campina Grande, tinha as borboletas azuis lá, que tinha um negócio que era do final do mundo, esses borboletas. Eu ainda cheguei a ver essas borboletas azuis. Eram as pessoas que se vestiam de azul e que, dá um determinado data, não sei qual, o mundo ia se acabar. Então, eu achei muito interessante aí. É o fim do mundo? Mas tudo isso... Os tempos são chegados. Mas tudo isso a gente vai responder, o nosso irmão Cosme e nossa irmã Silvia, vou responder, mas só domingo. E aí, eu queria só pegar, eu sei que meu neto está aqui, mas ele vai compreender. Então, nós temos aqui a nossa irmã Maria Soares, muito obrigado, a Délcio, a Sueli, a Patrícia. Lá em cima nós temos a Sueli de novo, mandando abraço, né? A Regina. Então, todo esse pessoal aí que esteve com vocês, não comigo, com vocês, a Ana Karina. Muito obrigado pela participação. E aí fica o programa voltado para vocês de novo. Muito obrigado. Eu agora vou me retirar e deixar vocês. Ok, amigo Tavares, obrigado. Silvia, vamos então à nossa prece, agradecimento e encerramento, para a gente poder encerrar o programa. Ok. Vamos então orar, não é? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Amigos da espiritualidade maior que estiveram aqui conosco, que estão conosco aqui esta noite, nos orientando, nos intuindo na realização desse trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Permita, Senhor, que todos nós, de posse de todos esses conhecimentos, possamos melhor analisar a nossa vida, a nossa maneira de ser, sobretudo a forma como nos relacionamos uns com os outros, e assim buscar a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade deste trabalho na seara do Mestre Jesus, desejando a todos uma ótima semana e que possamos estar reunidos aqui mais uma vez para mais um programa no próximo domingo. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Então, Silvia, ouvintes, Tavares, a todos os nossos irmãos, uma boa semana. Nós possamos começar. Já começamos com o pé direito, que o domingo é o primeiro dia, não é isso, Silvia? Vamos enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, com conhecimento a mais da doutrina espírita. Que Jesus, o nosso mestre amado, nos envolva a todos. Boa semana e muita paz. Boa noite.